Boa noite, produtores e produtoras. É um prazer recebê-los aqui no nosso canal Leiteria, que é mais uma ferramenta de comunicação e interação da Nestlé com vocês. Tá? A ideia desse canal é mesmo criar essa aproximação com vocês, especialmente nesse momento de pandemia que viemos enfrentando, esse distanciamento social. E é trazer realmente mais informação e para que a gente possa, de alguma forma, estarmos mais próximos. Para começar, então, esse bate-papo, eu convido o Renê para dar também as boas-vindas a esse canal. Renê. Bárbara, obrigado. Então, assim, boa noite a todos. Né? A gente todos aqui muito felizes, ou pelo menos eu muito feliz de poder ter essa oportunidade de conversar com vocês. Né? Nós estamos nesse momento assim pensando como deixar mais próximo, né, os nossos canais de comunicação, a nossa presença, a presença da Nestlé, né, com os nossos fornecedores, com os nossos amigos, com as fornecedoras, enfim, assim, realmente uma ferramenta nova que a gente está, como eu disse, testando, mas testando para ter sucesso, não é testando para fazer um teste e voltar, mas é realmente uma ideia que a gente vai, né, vamos fazer todos os esforços para que realmente, digamos, possa ser mais uma forma de que a gente comunicar nesses momentos de pandemia, como bem disse a Bárbara, né? Então, acho que isso é um ponto relevante. Assim, antes da gente falar de negócio, falar do leite de forma direta, né? Eu gostaria de compartilhar com todos as preocupações que a nossa empresa teve com relação à pandemia, né? Assim, o que mudou, o que foi feito, ou em que momento nós estamos, né? Com relação aos controles e aos cuidados, e também alguma coisa com relação a negócios todos, né? Como é que nós estamos de uma forma geral, assim. Bom, desde o início do Covid, a Nestlé tem uma preocupação muito grande, né, com a pandemia. As experiências, a gente aproveitou um pouco, né, o fato de ser uma multinacional, já saber o que estava acontecendo na China, depois na Itália. Então, isso nos permitiu, de certa forma, antecipar ações para mitigar o risco, né? Essa é uma doença que tem um nível alto de contágio. E para a indústria de alimentos, né, onde trabalham muitas pessoas também. Então, assim, a prioridade número 1 foi, primeiro, resguardar a saúde, né, de todos, né? E todos, quando eu falo, desde os colaboradores, né, passando pelas pessoas, pelos fornecedores, né, colaboradores que trabalham nas fábricas, os nossos consumidores. Então, assim, é realmente uma preocupação bastante grande, né? Então, que as fábricas continuassem operando, porque algo que a gente sempre teve bastante cuidado e continuamos, né? Não é algo que foi no início, mas a gente, vamos falar, nós estamos num ciclo, é que uma indústria de alimentos, né, num momento de pandemia, se a gente chega a ter problemas, né, de uma fábrica parar, de ter um surto dentro de uma fábrica, né, isso poderia trazer um problema muito relevante, tanto para a cadeia, né, de abastecimento, como também para os consumidores, né? Se alguém chegasse no supermercado, não encontrar os produtos, poderia, principalmente naquele momento de lockdown, né, onde lockdown mais restrito, as pessoas poderiam pensar que poderia faltar alimento. Então, a empresa teve, né, uma gama muito grande de cuidados. Hoje, nossas fábricas, nós estamos todo mundo trabalhando com distanciamento social, com vários critérios que a gente estamos usando de acordo com o que pede os órgãos de saúde, né, seja aqui do Brasil ou órgãos de outros países. A gente sempre busca o mais restrito, né, onde a Nestlé atua, buscamos essa experiência. Então, desde termômetro nas fábricas, né, então a gente praticamente restringimos, né, qualquer visita nas fábricas. Até esse é o motivo da gente ter esse canal, assim, de buscar uma forma mais digital na comunicação, né, para a gente proteger tanto as nossas fábricas, né, a nossa cadeia de abastecimento, mas também os fornecedores. E aí tivemos que fazer algumas mudanças na forma de trabalhar,
E então, assim, como essas mudanças, eu convido primeiro aí a Bárbara, depois o Júlio conta um pouco também do que viu de diferente que a empresa fez, né, para se adequar a esses tempos de pandemia. Então, Bárbara, te convido aí para dividir um pouco com os colegas e com os fornecedores, com os nossos amigos, o que a gente fez diferente aí na sua área. Ótimo. Acho que a gente teve aí uma grande vantagem, que já era o nosso aplicativo Leiteria em Campo, né? Desde o ano passado, trazendo todos os dados relativos ao fornecimento para os produtores para vocês conseguirem gerenciar isso. E acho que uma das grandes alternativas e preocupações de nossa parte era de que forma que a gente ia manter as visitas, sejam elas de qualidade, a campo acontecendo no momento que a gente precisava de um isolamento social. Então, a gente conseguiu liberar o checklist que vocês conseguem, né? Os produtores conseguem fazer diretamente no campo, o checklist de qualidade, e compartilhar isso com o SDL para que ele possa fazer essas orientações de forma remota. A gente teve também na parte do Boas Práticas na Fazenda, para evitar também a ruptura do programa, né? Que os produtores continuassem, aqueles que foram vencendo as auditorias. A gente criou, então, a possibilidade da auditoria remota. Então, o próprio produtor hoje já consegue carregar ali no próprio celular algumas evidências e a gente fazer a revalidação desse programa durante esse tempo. E aí, Júlio, conta um pouquinho para nós, você que está aí mais diretamente usando, de que forma que isso tem ajudado a gente a estar mais próximo, então. Exato. Como eu disse, o agro não pode parar. A gente tomou todas as medidas necessárias para que a operação nossa não parasse nem um minuto. Então, assim, a gente treinou todos os motoristas para que eles tivessem todo o cuidado ao pegar o caminhão, trocar de caminhão, lavar a mão, álcool gel, uso de máscara, distanciamento com produtores. As nossas visitas nas fazendas também, todas elas feitas com máscaras. A gente tentava agendar com os produtores, evitando o contato físico, mantendo a distância de segurança, conversando muito com o produtor, tentando levar um pouco de tranquilidade nesse momento, né? E graças a Deus a gente vem conseguindo resolver muito bem, vemos passando bem por esse momento, pelas medidas de prevenção que a gente tomou, né? Então, está tudo ocorrendo muito bem. E a gente agora tem tentado também falar para os produtores em aumentar também esses cuidados da porteira para dentro, né? Porque tanto a nossa indústria quanto também a indústria do produtor não pode parar. Então, todo cuidado tomado, ele é importante. A gente fez algumas cartilhas, enviou, mandou via lista de transmissão, tem conversado pessoalmente, por telefone, enfim. A equipe está toda motivada e trabalhando realmente como um time para que a gente não pare de operar. O objetivo nosso, né, assim, feita essa introdução de alguma coisa que nós já fizemos, né, com relação à Covid, é que realmente possa ser uma troca de ideias, né, e então troca de ideias e de dúvidas que qualquer um possa ter dos produtores. E esse canal, então, vai ser a gente, né, existindo perguntas, a gente vai realmente, como diz, responder. Então, assim, acho que a primeira pergunta que chegou aqui, que é um compilado, que é uma dúvida que está acontecendo, é que, assim, nunca na história do Brasil teve tanta grana injetada na economia como agora esse auxílio emergencial, né? E a gente tem visto que isso tem influenciado positivamente até a questão do mercado lácteo, né? Aí a pergunta que fica é a seguinte: e aí, será que isso vai continuar? E até onde vai? Até está influenciando, sim, no mercado de lácteo e tal. Eu tenho argumentado com os produtores que tem sido positivo, sim, e a gente não tem essa resposta de até quando vai, né? O que você tem a falar para a gente sobre? Nossa, já começou quente também, né? Não deu nem para aquecimento, mas vamos lá. Bom, assim, a gente tem uma visão, nesse momento, primeiro assim, tem muitos analistas, muitas empresas e a gente respeita todo mundo, né? Então, para falar que só que como eu falei no início, nós vamos passar a visão que é nossa, né, da nossa empresa e do nosso time, que várias informações a gente trabalha junto.
o nosso entendimento, né, é que a gente vive nesse momento um choque de demanda, né, exatamente pelo efeito do Vale Corona, do Corona Voucher, como a gente queira chamar, né. A gente tem uma dimensão do que o governo tem liberado para as pessoas, são cerca de 45 bilhões de reais, né, mensais, e pensar que um Bolsa Família, que teve muita discussão lá no passado de ajuda, né, ele era em torno de 32 bilhões de reais anuais. Então, assim, basicamente o governo está liberando um Bolsa Família e meio a cada mês. E cerca de 50 milhões de pessoas, né, 60 milhões, dependendo da fonte, estão tendo acesso a esse recurso, né? E isso é mais do que a população da Argentina, né? Para a gente ter uma noção do que é isso. E, então, assim, esse choque de demanda fez com que, num primeiro momento, quando foi decretado o lockdown, as coisas, né, os preços tiveram uma queda que muitos imaginaram que poderia ter um impacto na redução de consumo, e conforme o governo foi liberando os vales, né, isso teve um acréscimo de demanda muito rápido, né, muito rápido, e uma correção de preço de leite, né, da matéria-prima também muito rápida, e na nossa opinião, né, esse incremento de preço foi uma resposta ao incremento de consumo que veio do Corona Voucher. E aí isso coloca um ponto de interrogação, e essa é o tipo da resposta que é meio não sei, né? Porque assim, até quando vai? O governo inicialmente estava projetando 3 pagamentos de R$600, né? E dependendo se a mãe tem filho, pode ser algo mais assim. Agora está em negociação no Congresso, é um valor que pode diminuir, ou que pode postergar na linha do tempo, né, fazer alguns pagamentos. Então a gente vai precisar observar um pouco isso, mas eu diria assim, um ponto que é bem importante, que acho que toda a cadeia, um ponto importante na nossa visão, é que a gente está vivendo um momento atípico e que essa demanda é uma demanda que a gente merece muito cuidado, porque em tese ela pode ser, não vou falar que ela mas ela pode ser passageira, porque, digamos que por algum momento reduza esse Corona Voucher, ou reduz o valor, ou pare de ser pago, a gente deve ter algum impacto na demanda. Tá? Ótimo. Muito bom. Eu acho que até pegando aqui o gancho, Renê, de uma pergunta que a gente recebeu do produtor Francisco, da Fazenda Recanto do Morro da Garça, acho que ela reflete bastante a aflição dos nossos produtores, especialmente nesse momento, que é de entender para onde tudo isso vai, o que de fato, na prática, quais são os impactos do Covid-19 no mercado lácteo como um todo. Devo investir, não devo? Leite a R$2, até quando? Né? Então, eu acho que esse é uma aflição que foi expressada pelo produtor Francisco. Então, acho que dá para falar um pouquinho, para tentar responder. Essa turma não tem dúvida fácil, né? Mas... não tem. Mas assim, e acho bem importante, né? E agradeço muito a pergunta e a dúvida do produtor, do fornecedor. E ela é bem cuidadosa, né? Conforme eu falei, assim, realmente existe hoje vamos falar assim, uma procura pela matéria-prima, que parte dessa demanda, né, assim, Bárbara, ela é momentânea, né, conforme eu tinha falado. A gente vive alguns momentos, e não sei se todos têm, talvez, assim, o time para pensar e analisar, mas só vou tentar montar um cenário em poucas palavras, o que talvez não seja tão fácil. Mas nós estamos tendo muito movimento juntos, né? Então, assim, o dólar, há 20 dias atrás, ele estava a R$6, né? Ele voltou a 5, agora ele sobe mais um pouco. Então, assim, existe uma dúvida com relação ao dólar. O dólar vai ser bem importante também nesse cenário, porque se a gente tem um dólar próximo de R$6, o que agora não nos parece ser o caso, né? Até o dólar está em patamares mais baixos, o Brasil tem uma alta competitividade, poderia até
exportar alguma coisa, algum volume de lácteos, seja leite em pó, seja queijo, leite condensado. Se o dólar está mais próximo de 5, né, a gente teria um certo equilíbrio, só para a gente ter grandes números. E se tiver mais perto de 4, né, o Brasil aí vai ficar muito a importação pode ser muito estimulante, né? Mas assim, dentro desse cenário onde mais ou menos tudo pode acontecer, o que eu faria, né, se fosse esse produtor, ou se o meu pai, que é um produtor, me fizer essa pergunta, eu não tomaria atitudes de investimento com base no curto prazo. Tá? Este preço não deve se perdurar, tá? É uma questão mais passageira, vamos falar, esses preços mais próximos, ou acima, ou muito próximo de R$2, né? Porque é um preço que, se a gente usar o dólar para fazer uma conversão, se fizermos R$2 por 5, por um dólar a R$5, nós estamos falando de um preço a 40 centavos de dólar, que está descasado, né? Então, isso, em algum momento, né, de uma forma bem transparente, a gente, como compradores também, a gente vê que esse preço tende a vir para patamares mais baixos. Isso, de um lado, vamos falar mais pessimista na resposta. Agora, um lado mais otimista é que o próprio efeito do câmbio, já que no ano passado ele estava a R$4, né, então, assim, o Brasil agora está num patamar melhor, a importação deve ser bem menor, deve ser, e inclusive está sendo menor esse ano. E o segundo semestre, né, se o produtor fizer a conta de 6 meses, né, ele pode olhar o que ele recebeu no ano passado, e as nossas estimativas são que realmente, assim, nos próximos 6 meses, que ele vai ter um preço superior ao ano passado. Então, agora, fazendo um resumo disso, que seria o seguinte: se no ano passado o negócio dele permitiu que ele ganhasse dinheiro, fizesse investimentos, tudo, eu acho que aí sim ele pode seguir nesse caminho, e a gente tem produtores que estão sendo competitivos nessa situação. Se a situação já não estava legal no ano passado e tudo, então talvez ele tenha que se voltar para dentro da fazenda dele, ver se tem alguma medida de produtividade ou competitividade que ele precise fazer, porque esse patamar de preço não deve perdurar muito na linha do tempo. Ok? Eu acho que tentando fazer essa... Porque a pergunta não é fácil de responder, e não sei se ajudamos o seu João, mas assim, acho que esse é o principal ponto. Se for fazer um investimento grande com base nesse preço muito grande, eu diria que não seria o momento de fazer. Mas se ele tiver competitivo de fazer... Aliás, é um ponto interessante para os produtores, tá? Tem que fazer o preço de forma diferente. Por exemplo, se você trabalha com engorda de boi, só para a gente ficar dentro de pecuária, né, você tem que fazer os preços, realmente, é muito importante a fotografia do preço, o momento que você vende e o momento que você compra. Tá? Isso em pecuária de corte é fundamental. Agora, em pecuária de leite, como você tem uma atividade que ela produz durante 365 dias no ano e você faz negócio, vamos falar, todos os dias ou todos os meses do ano, né, o produtor deveria fazer isso com base em preço médio. Né? As decisões dele, seja de investimento ou de desinvestimento, deveria ser feito com base em preço médio. Se fizer com base em preço mensal, a chance de erro é muito grande. Ok? Ótimo, Renê. Aproveitando aí o teu comentário, Renê, tem um produtor bastante participativo aqui, o seu Elton Carlos Barcelos, e ele fez assim a seguinte pergunta. A gente já comentou um pouco, mas assim, acho que vale a pena voltar ao tema, né? Ele questionou o que a Nestlé vem fazendo para proteger os seus produtores, né? Eu vou te ajudar a responder essa, começando a falar o seguinte: a gente vem tomando todas as medidas possíveis e que a legislação e que a vigilância sanitária, o Ministério da Saúde nos coloca para que a operação não pare, né? Então, isso tem sido feito, a gente tem tido êxito. Até hoje não deixamos de coletar leite nem um dia por causa dessa pandemia, e acreditamos que a gente está no caminho certo, fazendo as coisas certinhas. O Renê vai comentar um pouco do que a gente tem feito lá em São Paulo, a nível de vendas, com os nossos parceiros, né, Renê? Comenta aí um pouquinho. Porque a nível de fábrica, a gente tem feito tudo o que é possível fazer. O que nós temos feito. Eu acho que a dúvida do produtor é importante.
nesse momento de pandemia, gente, é que a gente, e é normal, né, com todos nós estamos vivendo períodos, ora de mais ansiedade e nervosismo, né, e acha que tudo vai piorar muito, e hora que a gente acha que está tudo muito resolvido. Possivelmente o correto esteja no meio termo. Mas dentro disso que o Júlio comentou, primeiro assim, nós estamos garantindo as nossas importações. Aí garantir as importações, que eu ia falar da importação de máscara, garantindo as nossas operações. Para isso, a Nestlé, por exemplo, fez uma grande importação de máscaras logo no início da crise. Quando as máscaras chegaram no Brasil, até um fato para dividir com todo mundo, assim, e eram máscaras usadas em hospitais, em ambulatórios, a empresa, naquele momento, as máscaras eram muito mais importantes para a comunidade médica. Então, nós fizemos a doação dessas máscaras para os hospitais, né, que a gente estavam mais próximos, para as instituições de saúde. Adotamos máscaras de pano, estão fazendo todo um trabalho, e é aquilo que o Júlio falou, e estamos fazendo todo o trabalho para garantir a nossa operação. Então, assim, Júlio e ao produtor, a gente está realmente tomando muito cuidado com a saúde das pessoas, da nossa empresa e também de todos aqueles que fazem parte do nosso círculo de negócio, de relação e também com os consumidores. Eu vou fazer agora uma pergunta que a gente recebeu prévia, tá? Pelo nosso Instagram, é do produtor Fábio Magnani, ali de São Paulo. Ele quer entender de que forma que o Covid-19 impactou, e se impactou na demanda e nas vendas planejadas do leite orgânico, e se isso de alguma forma está tendo que ser revisto ou não. Então, uma pergunta mais específica para o nosso leite orgânico. Ah, legal. Para aqueles que porventura não saibam, né, a Nestlé desenvolveu, né, aquela que hoje é a maior cadeia de leite orgânico no Brasil. Então, assim, a gente teve aqui no estado de São Paulo, conseguimos fazer esse desenvolvimento dessa cadeia, é a maior operação de leite orgânico da Nestlé no mundo. Bom, o Fábio, a gente já estive com ele pessoalmente, já visitei a fazenda dele. Fábio, assim, não só, vamos falar assim, o leite orgânico, mas de uma maneira bem transparente com relação a negócios. Como é que a gente vê os negócios, vamos falar assim, um pouco pós-Covid, né? A gente está nesse momento estamos no meio da Covid e talvez um pouco pós. Tem uma primeira parte ali que é fácil, né, de falar, não sei, mas assim, o que normalmente, como é que os negócios saem depois de algumas crises e que a gente não está ainda vivendo, gente. Eu acho que é importante a gente imaginar, ou pelo menos é o cenário que nós aqui estamos trabalhando na Nestlé. Neste momento nós estamos vivendo, por enquanto, a crise de saúde. Talvez a crise de saúde em alguns momentos já está acabando, em outros momentos assim, o município está chegando, alguma coisa, mas a crise econômica, no nosso entender, ela ainda vem pela frente. Igual eu comentei da questão do Vale, do Covid e tal, né, que o governo vem antecipando, isso fez com que as pessoas ainda não sentissem todo o impacto da crise econômica. Nós na Nestlé trabalhamos como que essa crise vai ser uma crise muito grande, é uma crise mundial de perda de poder aquisitivo. Então nós estamos trabalhando, revisitando todos os portfólios dos produtos da Nestlé, e para compartilhar assim com vocês, assim, o que acontece? Aqueles produtos mais básicos, né, que fazem parte do dia a dia e da rotina do brasileiro, a gente vê as vendas, vão dizer, ou normais, ou às vezes até um pouco acima do que o nível histórico. E aqueles produtos mais caros, né, de maior valor agregado, né, que normalmente assim, são mais funcionais, alguma coisa, esses produtos nós tivemos uma redução de demanda. Então, neste momento, Fábio, a gente ainda não tem uma resposta para falar exatamente o que a gente vai fazer com os produtos, que não é só o leite, né, mas a Nestlé lançou toda uma gama de produtos orgânicos, porque a gente ainda não sentiu todo o impacto da crise econômica.
Mas eu diria para você que se a gente olhar o histórico, tudo, que a gente pode sim ter algum problema com relação à demanda futura de produtos, vamos falar assim, de maior valor agregado, tá? Eu não conseguiria fazer, né, realmente assim, uma resposta direta de falar assim, ó, nós estamos investindo porque está indo muito bem. Isso não é verdade, né? Porque assim, o produto, a gente teve um arranque, esse ano começou, estamos lá em fevereiro, março, batendo recorde de venda mês a mês, entrou a crise da Covid, isso não, né, não, vamos falar assim, teve uma parada para pensar. Agora, por outro lado, dando também uma notícia para mostrar que a empresa não está parada, nós vamos lançar agora nos próximos 60 dias novos produtos cujo o ingrediente também é o leite orgânico, né? Então vão chegar novos produtos, então assim, eu diria que no curto prazo nós estamos numa linha tênue de ver o que fazer, mas a empresa não está parada. Nós vamos lançar novos produtos, vamos ver e vamos acompanhar possivelmente por algo aí mais 60, 90 dias para ver exatamente quando vem a crise econômica. Renê, recebi aqui uma pergunta lá das Minas Gerais, Lagoa Formosa. Eu estou em Minas Gerais, mas parece que eu estou em outro estado, então longe que eu estou de lá. Mas seguinte, a pergunta do senhor Zé Osvaldo e Malgma e os filhos Pablo, Igor e Lucas. Ele disse, nesse período crítico, vou ler, tá? Vou ler aqui. Tá. Nesse período crítico que estamos vivenciando, todos os segmentos estão passando por sentimentos de muitas incertezas e insegurança. Quais são as estratégias usadas pela Nestlé para que o produtor trabalhe com mais determinação e com melhores perspectivas em relação à produção de leite? Pois todos visam lucros, mas os produtores trabalham muito, todos os dias, na verdade só fica sabendo o valor do seu produto depois de ter entregue. Investimento alto, insumos altos, mão de obra cada vez mais difícil, os desafios são muitos. Fazenda Esperança, Lagoa Formosa, né? Vou te ajudar um pouquinho, os desafios existem para todos, nós também enfrentamos muitos desafios para continuar operando, né? Porque é difícil também manter a roda girando nesses momentos de crise. Mas é um produtor de Lagoa Formosa, achei interessante a pergunta. Responde aí para nós, Renê. Bom, Júlio, a pergunta dele também é bem ampla, e se eu escapar alguma coisa que você percebeu, depois você me lembra, assim. Tá bom. Mas, assim, a crise que eu estava comentando, nesse momento, né, ela até no start inicial, ela aumentou um pouco os custos de todo mundo, né? Quando eu comentei até que nós importamos máscara, né, tivemos que mudar canal de rota de transporte. Então, assim, a realidade do produtor de Lagoa Formosa, a gente, de uma maneira diferente, mas também sentimos. A gente sabe que está mais difícil. O que a gente, de fato, a gente consegue fazer bem, assim, primeiro, vamos falar, porque eu acho que o maior benefício, né, de um fornecedor de matéria-prima, de estar ligado numa empresa grande, tudo, que de certa forma ela tenta antecipar tendências e dividir e compartilhar conhecimentos, que é um pouco que nós estamos fazendo aqui. Então a gente quer garantir as vendas, então primeiro garantir a operação nossa de compra, esse é um primeiro ponto, esquecendo nesse primeiro momento ainda preço. Aí a gente quer garantir vendas por canais digitais, estamos abrindo novos canais, fazendo venda de forma diferente, né? A nossa empresa, nosso presidente lançou um desafio, que a gente conseguir fazer vendas, vamos falar assim, o sonho ou o desejo era conseguir fazer com que 20% da nossa venda ocorresse de forma digital, por canais direto assim, de forma eletrônica. Então, assim, esse é um objetivo de mais médio prazo. Então, isso para a gente garantir com que toda a cadeia fique funcionando. E agora, com relação a preço, né, um ponto que eu acho importante, assim, que esse produtor falando, que eu não sei se todos fazem, mas eu vou arriscar dizer aqui algo que eu acho que acontece bastante. Não sei se é o caso do nosso produtor de Lagoa Formosa,
Mas os produtores no Brasil, assim, a gente tem uma tendência muito, talvez pelo nosso histórico inflacionário, por alguma coisa assim, de fazer movimentos, vamos falar, muito rápidos no spot. Naquilo que eu comentei, de tentar fazer um preço mais próximo da média anual, a gente vê que realmente poucos usam. A Nestlé, e aí nós temos o Júlio aqui, assim, quando às vezes eu estou no campo que eu converso, eu vejo que nem sempre as pessoas, os produtores usam disso. Então, assim, de falar que, e eu escuto muito no campo falar, não, eu entrego o leite, né, e até o termo é esse, eu entrego e não sei nem por quanto eu vendi. Não, a gente tem um comunicado, né, de preço mínimo, né, onde a empresa, de forma antecipada, a gente já fala qual será o preço mínimo do próximo mês. E a gente vive num país onde a volatilidade do preço de leite é elevada, eu concordo, mas assim, se esse fornecedor, né, esse e qualquer um deles, trabalhar muito próximo do nosso pessoal de campo, eu diria que ele vai saber com talvez 95% de certeza, né, qual que é o preço dele, talvez até antes de começar o mês, né? Agora tem momentos, que é o momento que a gente está passando, né, que é o momento vamos falar assim, que foi abril, maio e junho. Vou falar de 3 meses que estão assim, que são bem diferentes. E parece que foi uma eternidade. No mês de abril, início da Covid, assim, tinha produtores, né, ou analistas, ou empresa, mas assim, tinha um grupo de pessoas que achava que o mundo ia acabar, que o leite ia ser abaixo de R$1 e tudo, e existia toda uma preocupação que não aconteceu. Nós saímos de abril para agora, onde já né, a gente sai, que eu estava falando, de um fundo de poço para uma euforia que também não deveria ter tanto motivo. Não quer dizer que se o mercado permitir, e agora em junho, é importante até a gente dizer, né, nós vamos fazer um reajuste de preço acima até do que a gente informou no mês de maio, o mercado vai praticar preços mais elevados, e nós também, mas, então assim, essas decisões, se o produtor olhar só o preço no curto prazo, em abril ele vendia a fazenda, acabava com o negócio, aí agora em junho ele compra a fazenda do vizinho e compra a vaca, sabe? Então assim, é muito importante que a gente tente fazer, olhar preço de leite como filme e não como foto, sabe? Eu acho que isso, eu insisto um pouco nesse ponto. E com relação a não saber o preço, pode conversar com a nossa turma de campo, que assim, eles têm condição e a gente manda uma cartinha com preço, informando o preço antecipado, né, o preço mínimo, e que a empresa se compromete com essa questão de preço, sim. Júlio, você no campo conhece mais, assim, tem mais alguma coisa? Eu não sei se eu respondi exatamente a pergunta, assim, se ficou algum ponto, alguma dúvida, aí, por favor, me ajude aí um pouco. Eu acho que você foi claro, Renê, e o que a gente comenta, nós de Campos comentamos muito com os nossos produtores, é que é o seguinte, o que está acontecendo é novo para todo mundo, é novo para os produtores, é novo para a gente, o mercado está aquecido e a gente está dentro disso, né? Então, a posição que a empresa tem é que a gente vai acompanhar o mercado e que nós somos uma empresa de média de preço ano, não adianta só o momento, né? Então, nossos produtores que estão com a gente, que tem boa qualidade, são produtores que são bem remunerados o ano inteiro. Não adianta, às vezes, vender bem o leite um mês e depois vender barato e ficar mudando para ir para cá. Nós estamos trabalhando nesse busca a cada dia desenvolver parceiros e que esses parceiros sejam nossos parceiros por muitos e muitos anos, não de 2, 3 meses apenas, né? Então, os produtores têm todo o contato com os supervisores de campos. Eu faço questão sempre de estar à disposição, assim como todos os colegas a nível de Brasil. A gente sempre está conversando e alinhando, explicando caso a caso tudo o que está acontecendo. Então, essa questão do mercado está em alta para todo mundo, todas as empresas estão em alta, mas assim, a gente está dentro, a gente está no mercado, a gente está no jogo e estamos juntos. Então, fazendo tudo para não parar as operações e vendendo à medida do possível. Então, assim, o produtor que é um produtor nosso e fez a pergunta, eu fiz questão de colocar a pergunta dele, porque a gente está tranquilo de poder dar para ele as respostas e falar com ele que a gente quer ele junto com a gente, recebendo bem o ano inteiro, né? Então, acredito que você respondeu super bem.
Não, legal, acho que isso é importante sim do preço, e eu acho que eu cometi um equívoco e convido a Bárbara talvez para explicar, que eu tô falando, eu tô meio ultrapassado, Bárbara, tô falando da carta de preço quando não tem carta mais, então a Bárbara explica aí do aplicativo, Bárbara, por favor. O simulador. Exatamente, isso, hoje a gente tem então dentro do nosso aplicativo Leiteria, tem a parte onde a gente, é o simulador de preço, no qual o produtor consegue, então, simular, ele já vem fixado qual é esse adicional mínimo que nós nos comprometemos de forma prévia, e ele consegue, então, simular o preço mínimo do leite dele a ser entregue, colocando ali os dados relativos ao fornecimento dele, qual o resultado de qualidade, volume, distância, etc., e aí dá a simulação, então, desse preço mínimo. Mas, de fato, agora a gente está completamente digital, não enviamos mais as cartinhas, mas a gente entrega essa solução na palma da mão dos fornecedores através do nosso aplicativo. Tá? Aliás, um ponto interessante, né, que tive a preocupação de algumas perguntas anteriores, né, a gente está fazendo o maior esforço também possível, dentro da nossa operação e em outras áreas, para transformar qualquer tipo de papel em e-mail digital, né, porque assim, papel neste momento agora, ele é também um possível agente de transmissão, né, porque da Covid. Então, a gente está realmente num esforço para que a chance de que a gente tenha papel nas nossas operações seja reduzida ou mitigada muito, né, de forma bem importante. Tá? E aproveitando só um gancho da Bárbara e do Renê, rapidamente, qualquer produtor que tiver, porventura, qualquer dificuldade com os nossos meios digitais, o aplicativo, nós estamos 100% preparados para tirar qualquer dúvida que você venha ter com Leiteria. É uma ferramenta excelente de uso, então fiquem tranquilos para tirar qualquer dúvida com a gente de campo. Excelente. Eu vi aqui, inclusive, o Somozarinho, ele apresentou algumas dúvidas operacionais. Somozarinho, a gente vai entrar em contato com o senhor para tentar resolver isso. E aí, quem sabe, esse próprio canal, em algum momento, pode vir algum tutorial, a gente chama o Fábio, que é a pessoa interna nossa também responsável para poder falar um pouquinho mais do Leiteria. Acho que a ideia é essa, que vocês vêm demonstrando ao longo, né, do canal e dessa interação o que vocês querem saber, para a gente poder trazer e ir atendendo essas demandas. Tem mais uma pergunta aqui. Grande Mozarinho, Bárbara, não podia deixar de mandar um abraço. O Mozarinho é um excelente produtor, compra todas as iniciativas da Nestlé, um produtor nota 10. Eu trabalhei junto com ele lá, muito bom produtor. Um abraço para ele aí. Ótimo, que bom. Aproveitando aqui então o gancho de mais uma pergunta da Inara Santos. Como você vê a demanda das indústrias por proteína e gordura no leite? Isso a curto, médio e longo prazo, Renê? É bem interessante essa pergunta dela, né, que nos faz pensar um pouco mais no, como ela mesma disse, curto, médio e longo. Eu vou sair um pouquinho do curto, porque talvez as decisões mais estratégicas de negócio, né, o curto prazo pouco pode ajudar, né? Mas porque até como as mudanças são muito lentas, eu vou tentar jogar isso um pouquinho para frente. Mas foi bem interessante assim que a gordura láctea, se a gente voltar a cerca de 8 anos, né, o pessoal não queria ter gordura láctea de jeito nenhum, e agora, não agora, mas nos últimos anos, né, isso vem mudando bastante e as pessoas estão observando a grande vantagem, né, da gordura láctea, os benefícios. Então tem manteiga ghee, né, tem assim, outras formas que as empresas e as pessoas foram buscando de agregação de valor e também os aspectos funcionais de saúde. A gordura está tendo um papel cada vez mais importante, porque ela até então era relegada a segundo prazo. E o que aconteceu foi que a gordura praticamente se equilibrou com relação à importância nutricional e também funcional, né, de saúde, a proteína, né? Então hoje, proteína, que sempre foi um produto mais caro, né, mais raro, os preços de gordura pura e proteína pura, né, estão mais próximos, gordura e proteína lácteas, tá? E todos os indicativos para futuro passam muito por esse caminho, onde de uma maior valorização de proteína e gordura, que no Brasil ainda
Alguns produtores pedem maiores estímulos, mas é muito difícil a indústria fazer toda uma transformação tão rápida. Mas a gente vê que a cada dia, tanto a nossa empresa vem valorizando mais, que pagando adicionais por esses itens, como também outras empresas também já fazem esse tipo de movimento. E tem um aspecto que a demanda de lácteos, né, que mais cresce, né, porque a gente sempre pensa, né, que é o copo do leite, tudo. A demanda de produtos lácteos ela é crescente no mundo, mas ela cresce principalmente com base em ingredientes e inovação. Então são novos produtos, né? Então veio o whey protein, que vem, né, a proteína láctea, né, que é um produto que não existia há pouco tempo, a manteiga ghee que eu falei que não existia, é um leite orgânico que também assim já não existia, o pessoal fala de leite A2A2, então são novos, diferentes tipos de leite, porque assim, não vou falar que não exista espaço, existe espaço também para o copo de leite e tal, para fazer. Falando em copo de leite, eu tenho um copo de leite aqui que daqui a pouco eu vou beber, porque tem um colega que me fez esse convite para eu beber um copo de leite, que é o Moraes, lá na Centro-Leite. Ele fez isso, e outros colegas da Nestlé, mas depois eu vou beber esse leite aqui. Então é importante que os produtores e toda a cadeia pense sempre nisso com relação a ingredientes, porque o que mais cresce consumo, né, são esses produtos onde muitas vezes é até separado gordura e proteína, e as empresas, em função de inovação, de balanceamento de nutrição, oferecem aos consumidores produtos mais equilibrados, né, para algumas categorias ou para diferentes tipos de pessoas e de idade, ciclos de vida. Vou dizer até uma curiosidade aqui que eu não sei se todos sabem, mas assim, me chamou muita atenção. A indústria está desenvolvendo, hoje tem fazendas enormes no mundo, né? Fazendas de 200 mil, 300 mil litros de leite. E as pessoas já estão vendo assim, que o leite que a gente sempre mediu, o leite mais gordo que está ali, né? Assim, quem já fez ordenha de vaca, que está acostumado aí, sabe qual que é o leite que é o mais gordo, tudo, né? Os primeiros jatos, sabe separar. Mas as pessoas estão trabalhando também que a cadeia de aminoácidos, de triptofano, de alguns aminoácidos também é diferente. Então, dependendo do momento da ordenha, quando você tem, né, um número muito grande de vacas, nessas grandes fazendas, agora com a robotização da ordenha e tudo, já estão separando, por exemplo, assim, eu preciso do leite, vamos falar, da metade da ordenha ou do terço final da ordenha, porque você vai ter mais gordura no terço final, você tem mais proteína no início de uma ordenha, então já existem equipamentos que estão separando esses tipos de nutrientes. Então, agora resumindo tudo isso, eu acho que a pergunta dela é interessante e eu acho que é um ponto que ela também deve, né, os produtores poderiam buscar incrementar a gordura e proteína, e se fazem isso, procurar também empresas que valorizem essa situação, né, que paguem um pouco diferente por essa diferenciação. Bom demais. Renê, vamos aproveitar para mandar um abraço aqui para a turma aqui que pediu o abraço, a gente manda também, ó. O Kleber, o Marcelo, o Ivan Nogueira, o Cassiano, lá da região de Campos Altos, Pratinha, Ibiá. E aí, Renê, aproveitando que eles pediram abraço, eu mando um abraço daqui e te faço uma pergunta para tranquilizar o pessoal lá da região de Ibiá. Tem muito comentário, uns boatos nos grupos de WhatsApp da região que a fábrica de Ibiá vai ser fechada ou está sendo vendida e tal. Conta para nós, Renê, procede? Isso é bem interessante, assim. Não, pessoal, Júlio e os colegas, né? Imagina assim, o seu Júlio trabalha em Ibiá, né? Ainda está pensando, caramba, eu estou trabalhando num local onde a Nestlé pode não estar. Mas respondendo de fato o seguinte, pessoal, a Nestlé no ano passado, ela fez uma reestruturação dos produtos lácteos dela, e, digamos, não é novidade, acho que para ninguém, mas a Nestlé, ela fez uma parceria, né, com uma outra empresa para diferenciar o que foi leite longa-vida, que hoje as operações, as fábricas da Nestlé não mais fazem esse produto internamente, né? Então, tem todo um outro contrato, licença de marca, toda uma outra condição que está em separado,
mas a Nestlé fez a opção e vai seguir com o leite em pó. Diferente até disso, Júlio, eu posso falar o seguinte: nós estamos investindo na fábrica de IBA, vamos fazer produtos diferentes na fábrica de IBA. E até para brincar, assim, IBA está na região em Minas, do Alto Paranaíba. Eu sou sul-mato-grossense. A minha cidade chama Paranaíba, né? Então, assim, tudo que tem Paranaíba no meio, eu abraço demais. Não tem jeito, não. Então, não vai fechar, não. Tá vendo, moçada? Fica tranquilo, não tem chance nenhuma de IBA fechar. Então, isso é boatos. E sempre que tiver boatos, entre em contato com a gente, supervisor de campo, porque a gente vai sempre levar para vocês a informação correta e que é a verdade. Então, não tem nada disso. Tem mais uma pergunta aqui, Reni, bastante interessante, que é do Danilo Rezende. Ele disse o seguinte, a questão da gente ver a foto e não filme, que achou que era muito interessante a questão do contrato aliança e tal. E por que a Nestlé finalizou o contrato aliança em algumas regiões? Eu meio que tenho a resposta, mas eu vou deixar contigo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com contrato aliança e tal. E assim, só para te dar um pouco da minha visão, é muito bom enquanto o CPEA tá na alta, né? E quando o CPEA cai, tem produtor que às vezes não entende aquela questão da conta, né? Mas o que você acha que você vê dessa questão da aliança? Grande dificuldade da questão do contrato. Assim, nós tivemos uma experiência e que talvez não foi veiculada muito, e nós tivemos, até para compartilhar assim com grupos maiores, de contratos. Nós chegamos a ter contrato com 800 produtores, né, com base no indicador de preço do CPEA, e aí, assim, a gente foi observando o que aconteceu de uma forma tranquila, né, assim, sem excesso, talvez, assim, da minha parte com relação à comunicação, que tem produtores que gostam muito, né, da questão do contrato, né, ou que tem um perfil, e outros produtores que não entendiam, porque, assim, aí começou a existir um certo movimento de que porque o contrato tinha como indexador de preços o CPEA, e aí chegava no momento mais ou menos como nós estamos vivendo agora, né? Nesse momento agora, a diferença de preços entre um contrato baseado no CPEA, né, e o contrato que nós tínhamos, né? Eu falo assim, sem dizer que o contrato ele era baseado na variação do CPEA, tá? Não era o preço do CPEA, esse é o contrato da Nestlé, tem empresas que têm uma forma diferente. E então, tinha momentos que, assim, vários produtores passaram a falar que fazer opção por não ter o contrato. Então, a gente falou assim, bom, vamos rever todo o projeto, a nossa ideia, quer dizer, não está fechada, no sentido assim, a gente até queria muito ter o contrato, mas talvez nós temos que achar um indexador ou achar o perfil dos produtores que gostem de ter um preço com base em contrato, mas que seja de ambas as partes, né, o interesse, ou então a gente buscar um indexador que corrija com mais rapidez as volatilidades de preço no mercado, tá? Então, foi pontos que a gente achou, foi a nossa experiência, mas assim, eu diria que do ponto de vista da nossa empresa, a gente trabalha, por exemplo, o leite orgânico, ele é 100% contratado, né? Então, só para mostrar que não é algo que a gente não quer ter. Eu acho só que a gente tem que encaixar, ou tem que ter um casamento do perfil do produtor com a empresa, né, e com o contrato. Agora, um aspecto interessante, né, que a gente sentiu também na experiência. É bom que, assim, que existam não só um produtor numa região com o contrato, né, para que a gente possa, inclusive, fazer plano de produção, né, de produto, manter as coisas. Era importante a gente ter uma certa região, né, por exemplo, lá em Patos de Minas, ou Ibiá, ou Goiânia, né? Mas, assim, a gente tem uma região onde a gente tenha vários produtores que os preços estejam indexados a uma variação qualquer, e tudo isso baseado em contrato. Então, a experiência só foi o que nos mostrou, foi isso, né? Foram diferenças de perfil e talvez por erro nosso, né? Que não soubemos escolher o perfil, mas é uma ideia que se a gente tiver uma grande aceitação, se um grupo de produtores importante que quiser fazer, nós continuamos abertos e topamos fazer, tá? Então não é ideia fechada, não.
Eu acho que eu tenho uma pergunta aqui que para iniciar ela vale até a pena você cumprir lá tomar aquele leite prazeroso. Uma pergunta falando sobre o que a Nestlé entende sobre o futuro do leite A2A2, a expectativa sobre o A2A2. Aí você quer tomar o leite antes ou depois? Não, vou tomar o leite agora, mas assim, eu tinha falado pro Moraes que eu ia tomar o leite ninho, né? Então, assim, vou tomar o leite ninho em pó, que é o leite que a gente gosta, e eu sempre tomei o leite aqui, então vou tomar uma coisa que é um prazer enorme poder tomar um copo de leite, mas vou tomar aqui, vamos tomando o leite a noite toda. E como eu sou parceiro, não vou te deixar sozinho, né? Então nós vamos tomar tchim. Enquanto vocês tomam, eu vou falando o recado do Moraes. Ele falou, até que enfim, o Renê vai cumprir. E depois ele falou, o Renê estava doido para falar que é de Paranaíba, Renê, ó. Arrumou a deixa, Moraes. Obrigado, Moraes. Grande abraço. Muito bom. Leitinho bom demais da conta. Bebam leite, produtores. Vamos beber muito leite. Vamos estimular o consumo. Cada copo de leite a mais que beber é melhor para o preço. E eu fiz o leite para lembrar aqui dos meus amigos da Bahia, de onde eu comecei, né? O leite ninho integral com bastante, que a gente chamava lá na Bahia, bastante bolinha e tal, né? Para ficar um leite gostoso, mas realmente muito bom. E leite aí das vacas brasileiras. Eu não sei se todo mundo sabe, uma curiosidade, mas o leite ninho, fabricado pela Nestlé, o leite em pó ninho, ele é 100% feito com leite brasileiro, né? A Nestlé não usa leite importado, nem 10 gramas, nem 100 gramas, nem nada, porque a gente faz a nossa torre de secagem, que é o sistema do Egron, ele é um equipamento patenteado pela Nestlé, e então assim, a gente faz a opção por realmente não fazer misturas, e o ponto interessante é que em 1993, 94, assim que teve a abertura do plano econômico, a Nestlé importou leite e colocou, né, no leite na lata, e o consumidor brasileiro rejeitou de forma bem importante. Então, desde então, né, nós estamos já aí há praticamente 26, 27 anos com leite 100% nacional. Né? Eu acho que isso é importante também, toda a relação que a gente tem com os produtores, que eu lembrei de falar. Muito bom. Bom, e agora vindo para o leite A2, para a gente não deixar a pergunta passar, né? Leite A2, a gente pode dizer que, assim, eu não sei o quanto sabem, mas não vou entrar no aspecto técnico, mas é um trabalho mais recente, desenvolvido na Nova Zelândia, né? Não vou entrar nas qualidades, mas de certa forma é o tipo de produto que mais cresce em consumo na Ásia e também nos Estados Unidos, né? Aquele que até que eu tinha comentado de valor adicionado de leite que as pessoas buscavam. E o Brasil, nós temos, em teoria, né, talvez um dos maiores bancos de leite A2 naturalmente disponíveis, que a gente poderia explorar comercialmente, né? A Nestlé tem leite A2 em outros países do mundo, tem todo um trabalho já realizado, é grande compradora de leite A2 no mercado internacional, né, leite em pó. Tem umas fábricas aqui no Brasil, mas o Ministério da Agricultura já reconheceu vários produtores, lideranças dos produtores, lideranças da indústria, tiveram com o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura reconhece, né, a possibilidade da gente produzir leite A2 no Brasil. Só que ainda tem uma questão regulatória que está sendo tratada, né, para se poder fazer propaganda com relação aos benefícios do leite A2A2. Existem algumas teorias técnicas que eu não conheço, onde alguns técnicos e autoridades de saúde no Brasil reconhecem, outros não. Vamos falar que existem dúvidas, né, com relação a isso, no aspectos regulatórios. Então, no Brasil, a gente já tem empresa fabricando com leite A2, só que aí a sua limitação, né, você pode fazer a propaganda e dizer assim, que esse leite é oriundo de vacas A2A2. Em função da nossa escala, assim, da Nestlé, nós iniciamos primeiramente um produto que para nós já tem uma escala pequena, né, pelos equipamentos, tudo que foi o leite orgânico, e a gente não quis abrir mais um
digamos, uma corrente buscando o leite A2. Mas nós já estamos selecionando, a gente já conhece alguns produtores, são várias vacas, né, que a gente já fez teste, a gente já sabe onde tem essa fonte de leite A2 no Brasil, só que temos que trabalhar tudo, primeiro no aspecto de levantamento, conhecimento, porque se necessário não, ou digamos, se a gente iniciar a produção de um produto A2, a gente tem que fazer toda uma segregação de cadeia, né? Então o leite inicialmente teria um custo mais caro, porque eu não posso misturar leite A1 com leite A2 desde a fazenda. Então o produtor vai ter que investir, se o gado estiver misturado, né? Para colocar tanque, nós temos que investir em transporte, a fábrica tem que fazer os investimentos, e a gente tem que ver como é que seria essa aceitação do consumidor. E na dúvida do consumidor, e sem poder fazer, digamos, uma propaganda de uma maneira, digamos, normal, como a gente faz de leite moça, leite condensado ou leite em pó, essas são as dúvidas que a Nestlé ainda tem com relação de qual seria essa demanda, tá? Então, assim, é um projeto que eu diria que ele não está na gaveta, que ele não está fechado, a gente segue trabalhando, mas ele estaria, vamos dizer, a meia gaveta, tá? Então, a gente está no meio termo aí, mas é um tipo de produto de grande potencial de mercado, tá? Passando essa barreira da questão regulatória aqui no Brasil. Respondendo especificamente ao hidrômetro, a gestão do recurso hídrico na produção de leite, ela tem sido cada vez mais uma preocupação de nós enquanto Nestlé, mas é justamente para que a gente entenda de que forma que a gente pode melhor gerenciar esse recurso dentro das unidades produtivas. Então, todo esse trabalho que vocês têm feito, especialmente, pioneiramente, os produtores da Nestlé, implementando os hidrômetros, ele está compondo também uma base de dados de uma parceria que a gente tem junto com a Embrapa, que vai trazer os primeiros dados brasileiros de consumo hídrico por determinado sistema de produção. Então, a ideia é que a gente entenda qual é esse consumo ideal por vaca em lactação, enfim, para que a gente gerencie de forma racional esse uso, tá? Não tem nada, a gente já ouviu várias vezes, a Nestlé vai tarifar, ou por que ela quer saber do meu consumo? Não. Única e exclusivamente para que a gente tenha dados relevantes e que a gente possa trabalhar isso como um composto ambiental dentro das fazendas. Eu acho que todas essas iniciativas são também para trazer essa sustentabilidade no longo prazo. A gente já viu, né, passamos por algumas crises aqui hídricas no Brasil, e a ideia é que, de fato, a gente comece a gerenciar isso também a nível de fazenda. E agora ele vem, inclusive, com uma nova funcionalidade do nosso aplicativo Leiteria, para que o próprio aplicativo consiga fazer a gestão e trazer esses indicadores para os produtores. E a ideia é que, numa próxima evolução, a gente consiga trazer para vocês também dizendo, produtor, esse consumo está um pouquinho acima da régua, vamos adotar tal e tal prática para a gente conseguir controlar. Mas, por enquanto, a gente ainda está também numa fase muito de coleta de dados para a gente conseguir trazer também essa inovação aberta para o mercado brasileiro, para dados de consumo hídrico em fazendas de leite, tá? E falando um pouquinho brevemente sobre o BPF Nature, ele também, a gente esteve para lançar recentemente uma nova evolução, acho que isso é uma coisa que a gente quer deixar sempre claro com os produtores. Esse programa está em constante evolução, a gente vai evoluindo juntos e muito alinhado às demandas do nosso consumidor final, que na verdade é quem retroalimenta toda essa cadeia. Então, muito desses pilares é o que o consumidor lá na ponta está enxergando de valor também, para que a gente torne essa cadeia cada vez mais sustentável. Então, a gente está ainda vindo, né, nesse momento de pandemia, revisando um pouco e mais uma vez esse modelo, de que forma que a gente pode aprender com essas auditorias também remotas, de forma que vocês, produtores, podem participar mais ativamente dessas auditorias, né? E aí, muito em breve, a gente vai soltar aí novidades em relação ao programa. E quem sabe também aqui seja um espaço para a gente trazer um tema único e exclusivamente para falar de programa Nature. E aí eu acho que pode ser uma boa a gente fazer isso. Ô, Bárbara, se me permite, só para fazer um adicional, é o seguinte, né?
A nossa operação de compras de leite na Nestlé, na Operação Brasil, internamente dentro da Nestlé, ela é reconhecida como a melhor operação da Nestlé no mundo, de operação de compras. Tá? Então, assim, uma avaliação da gente com a gente mesmo, e são pessoas da Nestlé que avaliam. Então, não é para julgar assim, mas o que eu queria dividir com vocês, e de alguém que tem, digamos, uma história bem longa na Nestlé. Eu estou mais de 30 anos nessa, digamos, vivendo esse mundo de leite dentro da Nestlé. Tem outros 20 e poucos fora da Nestlé. Aí esses 20 e poucos, gente, eu era criança, tá? É que eu vivi dentro de uma fazenda de leite, senão vão somar aí, vão achar que eu tenho 70 e tantos, ainda não. Mas o que eu gostaria de compartilhar é o seguinte: fim dos anos 90, né, a Nestlé, a gente começou a granelizar e fomos a primeira empresa a fazer a granelização. Quando a gente chegava falando, não, tem que colocar um tanque, né, para resfriar o leite na fazenda toda, a gente tinha produtores que aceitavam, outros que não, tudo, mas assim, ali a gente já via que era uma exigência dos dos consumidores por qualidade, que a maneira de melhorar a qualidade era a granelização, né? Aí depois a gente trouxe para o Brasil a questão do transporte com Romeu e Julieta, né? A gente fez a introdução do sistema de pagamento por qualidade, nós fizemos pagamento por volume com tabelas, assim, calendário, várias coisas. Eu diria que talvez fomos uma das empresas que investiu bastante nessa inovação, na relação com os fornecedores, né? Sempre investimos isso. Essa noite para nós assim também é uma prova disso, da gente estar fazendo, né, de tentando inovar, fazer diferente. Algumas coisas dão muito certo, outras nem tanto, mas nós temos talvez 80% mais de margem de acerto, né? Não vou falar que a gente faz tudo certo, às vezes alguma coisa ou a gente tem uma oportunidade melhor, a gente não foge disso. Mas eu queria dizer e compartilhar com os amigos e fornecedores é o seguinte, né? Os consumidores estão vindo com novas demandas, e essas novas demandas não passam por assim, não, é o leite, é a qualidade, assim, são demandas que a gente não está acostumado, né? A demanda é com relação ao bem-estar animal, como é que se o animal sofreu, se não sofreu, se teve, né? Como é que o leite foi ordenhado, o que foi feito com o bezerro. Então, assim, são demandas diferentes. A demanda, não, como é que fica o cuidado com a água, né? Então, assim, a gente vai trabalhando e buscando, por exemplo, na questão da água, não só na água, mas em muitas coisas. Nós temos a Embrapa, que nos ajuda demais. Nós temos, eu até tenho uma frase que eu gosto muito de falar quando tenho os colegas da Embrapa, ou quando eu estou na Embrapa, que quando eu quero informação, eu busco na mídia, quando eu quero conhecimento, eu busco na Embrapa, né? Então, assim, a gente reconhece demais Embrapa, universidades e outras pessoas. Então, assim, o nosso projeto do hidrômetro nasceu da iniciativa piloto com a Embrapa, e assim, o que a gente fez quando a gente colocou o hidrômetro nas fazendas, a gente viu que o consumo de água caiu muito, simplesmente porque passou a medir, né? Então esse foi um ponto importante. A gente falou, poxa, de repente os consumidores têm uma preocupação grande com a água. Se chegar para alguém e falar assim, mede ou não mede, né? Se você não medir, você não sabe nem o quanto você está gastando, então fica difícil. Então é muito nessa direção, né? Essa questão de bem-estar, tudo que a gente vem fazendo é muito por desejos e anseios dos consumidores. Então essa digamos, não é porque a gente reúne numa sala e pensa, não, como é que a gente vai fazer aqui? Não, é todo um trabalho estudado, realmente buscando os desejos e anseios dos consumidores, e é para isso que a gente trabalha e passamos as informações aos nossos fornecedores, tá? Mas eu gostaria muito, mas muito, de agradecer demais a participação de quem esteve aqui com a gente, deixar realmente as portas abertas, no sentido de que façam sugestões, como é que a gente poderia fazer isso melhor. Então, assim, a gente agradece muito e por favor, assim, sugestões, o que tiverem, a gente vai receber isso realmente com uma ajuda, né, e vamos avaliar cada ponto com muito carinho, né? Então, assim, com essas palavras, eu me despeço aqui. Depois o Júlio faz uma despedida dele também, né? Assim, e finaliza, a Bárbara faz um fechamento, mas eu só queria dizer a todos uma boa noite e assim, de coração, muito obrigado pelo apoio constante de vocês estarem aqui com a gente esse tempo.
E boa noite, para mim é uma noite muito especial e muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui, tá? Muito obrigado. Júlia, contigo. Beleza. Então, queria agradecer a todos os produtores e produtoras que estiveram aí com a gente, dedicaram o seu tempo de noite, todo mundo cansado, a labuta do dia, pararam aí 1h20 já com a gente, e pelas perguntas que estão chegando a todo momento, eu sei que a gente ia ir mais umas 2, 3 horas tranquilo, mas queria deixar claro que esta é a primeira de muitas, foi uma sementinha plantada lá atrás que deu certo, a gente está colhendo aí os frutos. Essa live está acontecendo para vocês, produtores, então conversem com os supervisores de vocês, deem sugestões, o que vocês gostariam de ouvir, que a gente vai trabalhar e vai buscar ter temas relevantes para que todos vocês possam aproveitar ao máximo essas lives, já que a gente não pode estar junto com vocês, fazendo uma palestra ou um dia de campo, enquanto essa pandemia não passa, a gente está juntinho aqui nas lives. O agro não pode parar. O meu muito boa noite, um grande abraço a todos e vamos para a próxima em breve. Tchau, obrigado. Bom, pessoal, acho que o Júlio já encerrou super bem. Vou lembrar vocês de se inscreverem nesse canal, enfim, toda vez que a gente subir alguma novidade, para que vocês também recebam. Então, se inscrevam e agradecer mais uma vez a participação de todo mundo, as interações, isso de fato enriquece muito para todos nós, né? E é isso, a gente se vê na próxima e vamos mantendo vocês todos informados, tá bom? Muito obrigada e uma ótima noite para todos vocês. Até a próxima. Até a próxima.